Bom dia. Olá, bom dia. Então, assim, pessoal, aqui é o aspecto do Moodle, né? Aqui em cima é através desse fórum que eu mando os avisos para vocês, né? Aqui vocês têm acesso ao plano de ensino. Ó, desculpe, deixa eu clicar aqui. Então, neste plano de ensino, né, estão previstas as atividades, tem informações aqui sobre o processo de avaliação, está escrito aqui, né, de modo sucinto, melhor dizendo, o sistema de avaliação. Então, a previsão aqui das nossas atividades. E aqui, ó, talvez alguns de vocês ainda não tenham acessado, né, o vídeo da aula de terça-feira. Então, para cada um dos assuntos que nós vamos trabalhar, tem a indicação ali, ó, dos exercícios, né? Então, aqui, como esse livro é um acesso online, né, vocês têm duas formas de se localizar lá no livro. Através da página do livro e através desse marcador aqui que eu chamo de bandeirinha, né? Então, como é que isso é feito para chegar lá no livro? Ó, entra aqui no site da biblioteca, coloca lá no navegador, biblioteca.pucrs.br. Vai aparecer esta página que vocês estão vendo na tela aqui. Aí coloca aqui, ó, Anton Cálculo volume 1. Aí clica lá em buscar. Vai aparecer esta página aqui, certo? Aí vocês têm que autenticar, né? Vocês têm que, clicar aqui, ó, em acesso online. Ele vai pedir a informação se vocês são estudante ou não. Você tem que colocar a matrícula e a senha de vocês da biblioteca, e aí vai aparecer o livro, né? E aqui nesse marcador, ó, que aparece na parte inferior da tela, do lado esquerdo, que é uma bandeirinha, vocês colocam um número de acordo com o assunto que vocês querem, né, conforme está especificado lá, ó. Página 232, a bandeirinha é o assunto diferenciais, que a gente vai mostrar alguns exemplos da aula de hoje, tá? E depois, lá nos exercícios, né, a página 217, está aqui a página. Como é que vocês fazem a conversão para a bandeirinha? Nesse primeiro volume, basta somar 20 unidades. Então, na bandeirinha, que corresponde à página 217, é a bandeirinha 237. Ó. E vocês vão colocar aqui, ó, 237, 237, vai lá para os exercícios sobre o assunto diferenciais, né? Demora um pouquinho, porque isso aqui é um processamento, ó. Daqui a pouco vai aparecer uma porcentagem ali, ó. Aí vai aparecer a página 217 lá, ó. Quero ver quais são os exercícios, lá no plano de ensino, lá no final, ó. Exercício número 5, né? Então tá ali, ó. Exercício número 5, papapá, tá? Então é isso que vocês devem tentar fazer aí nessas atividades extra-classe, né? Naquele horário de estudos, tá? Vocês devem acessar esse material aqui que está no plano de ensino e tentar resolver esses exercícios. Tá? Muito bem. Então, voltando aqui ao livro, mandar na página 232, nós temos que a diferencial é uma técnica de aproximação de uma função, né, que usa essencialmente a reta tangente como aproximação local, né? Então, por isso que é chamado de uma aproximação linear local. A gente vai substituir ou aproximar a função pela sua reta tangente, né? E
equação que define esta aproximação é essa equação que está destacada na tela ali, ó, f de x e aproximadamente igual a f de x0 mais a derivada da f em x0 vezes x menos x0, né? Certo? Então, antes da gente ver exemplos desta equação aqui e as suas aplicações, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu planejei, né? O que eu organizei aqui. A primeira coisa, então, depois esse texto vai estar disponível ali no Moodle, né? Porque ele sempre sofre algumas modificações, tem o link ali direto para o livro. Então, lembrando, né, pessoal, o que é necessário, melhor dizendo, para a gente fazer o cálculo com a aproximação linear local. Em primeiro lugar, a gente tem que saber calcular as derivadas de uma função, em particular a derivada primeira, ou a derivada de primeira ordem, a primeira derivada, né, que é assim que a gente costuma se referir. Então, lembrando que a notação de derivada para uma função de uma variável é a linha, é o apóstrofo. Então, está ali, ó, por exemplo, a fórmula de derivada do x na n, né, é n vezes x na n menos 1. Então, vamos ter alguns exemplos. A derivada de x elevado na 4 é 4 vezes x elevado na 4 menos 1, ou seja, 4 vezes o x ao cubo. Da mesma forma, eu posso usar essa regra para o cálculo da derivada de raiz quadrada de x. Porque raiz quadrada de x eu posso escrever como x elevado na 1/2. E a derivada de x elevado na 1/2 será, então, 1/2 vezes x na 1/2 menos 1. Subtraindo ali o expoente 1/2 menos 1, fica menos 1/2. E esse menos 1/2 eu posso escrever como x na 1/2 lá no denominador. Tá aqui, ó. Né? Essa expressão se torna esta aqui. E a raiz quadrada de x, na verdade, é igual a x elevado na 1/2. Então, eu posso concluir, eu posso escrever que a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. E lembrando também que a gente pode, às vezes, né, precisar de regras de derivação, como a regra da cadeia, que é necessária para o cálculo da derivada de uma função composta. Então, a derivada de e na 2x será igual a 2 vezes e na 2x. Por quê? Porque a derivada de 2x é 2. Então, aquelas regras de derivação que são conhecidas lá do cálculo 1, né, poderão ser necessárias aqui quando a gente fizer o cálculo das aproximações locais. Então, uma vez que a gente calculou a derivada de uma função, eu posso calcular num ponto específico, né? Então, alguns exemplos para a gente revisar aqui, ó. O cálculo da derivada em um ponto x0. Como é que é representado? Quando um ponto é um valor específico, né, é chamado geralmente de x0. Então, f' de x0 representa a derivada da função calculada neste ponto x0. Então, alguns exemplos. Calcular a derivada da função x elevado na 4 no ponto x0 igual a 1. Então, está ali, ó. Solução do primeiro exemplo. A função é x elevado na 4, a derivada é 4x ao cubo. Então, como o x0 é igual a 1, a derivada desta função calculada no ponto 1 será 4 vezes 1 ao cubo, que é 4. Então, uma coisa é a derivada em um ponto qualquer, que é f' de x, que é 4x ao cubo. Quando eu calculo num ponto específico, no caso o ponto 1, que foi dado ali no exemplo, então a derivada será um número, que é o valor da derivada, da função derivada calculada naquele ponto. Neste caso, a derivada f' de 1 é 4. Segundo exemplo, calcular a derivada da função raiz quadrada de x no ponto x índice 0 igual a 1. Né? Então, nós vimos que a derivada da f de x é 1 sobre 2 raiz de x, que está destacado ali na tela. Né? Então, para eu calcular a derivada desta função no ponto x0 igual a 1, eu vou substituir o 1 ali na fórmula, vai ficar f' de 1 igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de 1. Como a raiz quadrada de 1 é 1, o resultado é 1/2. Eu posso deixar na forma de uma fração, não tem nenhum problema.
E, finalmente, o terceiro exemplo, né, eu quero calcular a derivada dessa função e na x no ponto x0 igual a zero. Então, nós sabemos que a derivada de e na x é a própria função e na x. Né? A função e na x é uma função extraordinária que tem esta propriedade, função exponencial, né? Que nós estamos acompanhando aí pelas divulgações a respeito do comportamento do novo coronavírus, que todos os órgãos, né, de divulgação de notícias mencionam que o crescimento, né, do número de pessoas infectadas pela Covid-19 obedece a um crescimento exponencial, né, uma taxa exponencial de crescimento, melhor dizendo, né, porque a curva, né, de número de novos casos que ocorrem por dia obedece a uma lei que é uma função do tipo exponencial. Então, a derivada da função e na x é a própria função e na x. Então, como o x0 é igual a zero, a derivada nesse ponto será e elevado a zero, que é 1. Tá? Então, quando a gente calcula, né, a função num ponto, o resultado é um número, que representa, né, o coeficiente da reta tangente à curva naquele ponto. Muito bem. Então, a aproximação linear local de uma função na vizinhança de um ponto x0 é a aproximação dada pela equação da reta tangente à curva no ponto x0. Né? Então, esta aproximação é uma aproximação chamada de local, pois dá bons resultados para pontos próximos de x0. Eu até acrescentei aqui, ó, um comentário, né, pessoal? Ó, veja um comentário que eu acrescentei ali. A ideia de pontos próximos é subjetiva, né? Mas quanto mais próximo de x0 estiver o valor de x, a tendência é de que o erro seja menor. O que eu quero dizer com esse comentário? Né? Que a aproximação local, né, quer dizer, a aproximação da curva pela sua reta tangente, permite avaliar uma função em pontos próximos de x0. E quando eu faço uso desta aproximação local, quanto mais próximo este ponto estiver do ponto x0, melhor será o resultado desta aproximação. Né? Então, a ideia de pontos próximos, ela é subjetiva por quê? Porque dependendo do comportamento da função, né, dependendo dos coeficientes envolvidos, né, da inclinação da reta tangente, né, certo? O tamanho da vizinhança que dará uma boa aproximação vai mudar. Né? Quanto maior for a variação da função, quanto maior for o valor da derivada num certo ponto, né, menor é o tamanho da vizinhança, digamos assim. Né? Porque, né, vejam, se eu pensar assim, em termos de problemas microscópicos, como, por exemplo, esses testes, né, que a gente ouve falar aí, que fazem a identificação se uma pessoa tem ou não uma determinada doença, por exemplo, como a da Covid. A gente ouve falar que muitos testes dão resultados ruins, né? Por quê? Porque existem erros, né, que ocorrem ali na contagem de certos indicadores. Né? E a gente sabe que quando a gente trabalha com substâncias que têm escala microscópica, né, a gente tem que ter equipamentos muito bons para conseguir achar bons resultados. Né? Enquanto se eu estiver trabalhando, por exemplo, com grandezas, sei lá, que tem um comprimento de 1 metro, 2 metros, né, os instrumentos necessários para fazer medições desse tipo vão ser bem diferentes. Tá? Então, é nesse sentido, né, que a gente deve entender que a aproximação linear local, tá, ela vai depender muito do tipo de função que está sendo estudada e de qual ponto que está sendo considerado para fazer a aproximação. Então, eu vou fechar aqui o comentário. Então, a equação que define a aproximação local de uma função f numa vizinhança de um ponto x0 é essa função aqui, essa aproximação aqui. Ó. F de x é aproximadamente igual a f de x0 mais a derivada no ponto x0 vezes x menos x0, que é exatamente, né, a mesma equação que está escrita aqui no nosso livro. Ó. F de x é igual aproximadamente a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Então, é nesse símbolo aqui, ó, vocês vejam a diferença, né? Aqui tem 2 tios aqui, né? Enquanto aqui é um símbolo de igualdade. Tá? Esta equação aqui
na parte superior da tela, é realmente uma igualdade, é a equação da reta tangente. O que essa equação, que agora está destacado ali na tela, com o número 1 lá do lado direito, está dizendo é que a f de x é aproximadamente igual ao seguinte valor, f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0, que é denominado aproximação linear local da função em x0. Né? Então, o que essa expressão quer dizer? Que, ao avaliar a função f num ponto x próximo de x0, esses dois pontos aqui estão próximos, ó, x e x0 estão próximos, o x0 é fixo, né? Mas o x é um valor próximo a x0. Quanto mais próximo estiver o x do ponto x0, melhor será o resultado desta aproximação aqui da função por essa fórmula. Tá? Então, isso é muito importante porque está implícita nesta expressão um conceito de aproximação local e que, inevitavelmente, ao usar este tipo de aproximação, será cometido um erro. E este erro será o menor quanto mais próxima for a posição do ponto x em relação ao ponto x0. Então, aqui no texto de apoio que eu fiz, né, eu desenvolvi alguns exemplos aqui. Né? Então, eu vou mostrar para vocês exemplos em que eu consigo obter bons resultados com esta aproximação linear local e até mesmo maus resultados com essa aproximação linear local. Então, um exemplo bastante conhecido, né, de função que vocês utilizam, né, desde o ensino fundamental, que é a função raiz quadrada de x. Né? Todos vocês sabem como calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Né? Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. A raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 ao quadrado é 0. A raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 ao quadrado é 1. Agora, se eu precisar calcular a raiz quadrada de algum número diferente desses que eu citei, né, provavelmente a maioria de vocês precisará usar uma calculadora. Né? Então, a gente vai ver como utilizar a aproximação linear local para obter um valor próximo daquele da calculadora sem o uso da calculadora. Então, vamos lá. Eu quero calcular uma aproximação linear local desta função, raiz quadrada de x, no ponto x0 igual a 1. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que começar com, dada a função, calcular a sua derivada. Nós vimos ali na parte superior, né, no início do texto, que a função raiz quadrada de x, ela tem a derivada primeira, que é 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x. Então, o ponto x0 é igual a 1, nós temos a f de 1, raiz quadrada de 1, que é 1. Né? E a derivada calculada no ponto 1 vai dar 1 sobre 2 vezes raiz de 1, que é 1/2. Então, eu vou pegar esses valores, né, e vou substituir nesta aproximação aqui. Ó. Vou copiar aqui a aproximação, que é, né, a fórmula genérica aqui da aproximação. Vou botar aqui no início. Parte superior do texto. Ó, nós temos que f de x é f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. O ponto x0 deste exemplo é 1. Então, eu começo substituindo o ponto x0 pelo seu valor. Então, vai ficar ali, ó, a equação que está destacada na tela. F de 1 mais f' de 1 vezes x menos 1. Então, a f de x é aproximadamente f de 1 mais f' de 1 vezes x menos 1. Tá? Isso chama-se aproximação linear local. Local, por causa daquela propriedade que vale para pontos próximos, pontos de uma vizinhança do ponto x, e linear, porque é uma equação de uma reta. Essa expressão que aparece do lado direito aí da fórmula destacada na tela é uma equação de uma reta, que é a reta tangente à curva raiz quadrada de x, neste exemplo, no ponto x0 igual a 1. Então, se eu substituo a função pelo seu valor,
né? Quanto é que vale a raiz quadrada de x, a função f de x? A raiz quadrada de x. Então, eu fiz aqui só uma substituição. Neste exemplo, a f de x é a raiz de x. Quanto é que vale f de 1? Está aqui, ó. F de 1 é 1. Então, coloco ali. No lugar da f de 1, coloco o valor que é 1. Quanto é que é a derivada no ponto 1? 1 meio. Então, ficou lá 1 mais 1 meio vezes x menos 1. Então, esta expressão que vocês veem destacada ali na tela é a expressão que representa a aproximação linear local. Ó, vamos colocar aqui. Aproximação linear da função raiz quadrada de x, vamos colocar aqui o nome da função, da lei direitinho. E essa aproximação é calculada nesse ponto aqui, ó. Certo? Então tem que ficar bem claro que este aproximadamente aqui, ele é uma forma de dizer que eu posso utilizar esta aproximação para obter um bom resultado se o x estiver próximo ao ponto 1. Tá? Essa é a ideia da aproximação linear local. Bom, se eu eu escolhi aqui, o autor sugere escolher o ponto 1,1, né, para obter uma raiz quadrada de 1,1 de maneira aproximada. Eu posso considerar que 1,1 está próximo de 1 para certos problemas. Então, eu vou substituir nesta fórmula o x por 1,1. Eu obtenho raiz quadrada de 1,1 aproximadamente igual a 1 mais 1 meio vezes 1,1 menos 1. Eu simplesmente substituir o x igual a 1,1 ali naquela equação. Tá? Bom, faço a conta aqui. 1,1 menos 1 é 0,1. Então, aqui é uma sequência de cálculos. Ó. Fica 1 meio vezes 0,1, que é 0,05. Somado com 1, obtenho que o valor aproximado de 1,1 é 1,05. Tá? Se vocês têm calculadora em mãos aí, vocês podem calcular o valor da raiz quadrada de 1,1 na calculadora, né? Vocês vão ver que o resultado aí é de ordem 10 na menos 3. O erro absoluto cometido nessa aproximação é de ordem 10 na menos 3. Quer ver? Eu vou fazer aqui. Vamos fazer aqui o cálculo lá no site da Wolfram. Coloca wolfram.alpha.com, né? Vai aparecer o site da Wolfram Alpha aqui. Esse site, essa página, é uma página que permite fazer cálculos diretamente, fazer gráficos de funções, tá? É muito útil aí para várias aplicações aqui do cálculo. Quer ver? Ó, então colocamos a SQRT, a abreviatura de Square Roots, né? SQRT, abre um parênteses, bota lá 1,1, fecha o parênteses, tá? Vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó, o resultado dando Enter, né? Ah, e aí tem que botar 1.1, desculpe aqui. 1.1, ó, lá no site, o que nós representamos como 1,1, no site da Wolfram tem que ser 1.1. Né? Então, qual é o resultado ali do site? Ó, ou melhor dizendo, 1.0488. Então, vocês vejam que com este resultado aqui, comparando, 1.0488, ó. Vamos escrever aqui, né? Vou botar aqui, ó. Deu aqui. Então vejo que se eu fizer a diferença, né, entre esse resultado aqui, 1,05 e este aqui, ó, a diferença é lá de ordem 10 a menos 3 aproximadamente. Tá? Isso significa que com um esforço bem pequeno, que é apenas calculando a primeira derivada, a gente obtém uma boa aproximação da raiz quadrada de 1,1. Ó, graficamente, isso pode ser visto aqui. Ó.
Aqui neste desenho, vocês veem dois gráficos. Esta curva, a curva representativa aqui, ó, de raiz quadrada de x, ali a legenda, ó, raiz quadrada de x, e a reta é a reta 1 mais 0,5 vezes x menos 1, que é aquela equação, né, que é a equação linear local aqui, ó. Tá? Então vocês veem que nesse ponto, onde está o cursor ali, que é o ponto em que o x0 é igual a 1, esta reta é a reta tangente à curva da raiz quadrada de x. Né? Isso significa que ali naquele ponto as duas são iguais. Né? Se eu substituir o x por 1, o erro vai ser 0. Né? Então o que o gráfico está mostrando? Ó? Se eu pegar aqui, olhando aqui no eixo x, uma pequena vizinhança aqui do ponto x0, que é 1, né? Este ponto, se eu pegar os pontos próximos a ele, a equação da reta me dá bons resultados em relação ao valor da raiz quadrada, como eu fiz ali o caso do 1,1, do 1,1. À medida que o ponto vai se afastando para lá ou para cá, né, vocês vejam que a reta vai se distanciando da curva. Né? E, portanto, para pontos mais afastados, a tendência é que o erro cometido seja maior ainda. Como é que eu obtenho esse gráfico? Ó, vamos lá no site da Wolfram. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vai ali, quem tem o computador ligado aí já pode testar. Ó. Plot, abre parênteses, SQRT, raiz quadrada de x, SQ, parênteses, x. SQRT, parênteses, x, é a raiz quadrada de x. E 1 mais 0,5 vezes x menos 1. Vamos ver. Vou botar aqui x de 0 até 3, ver se ele vai conseguir interpretar corretamente. Ó, tá ali, ó. Então vocês vejam que aparece o gráfico da curva raiz quadrada de x, que está aqui a legenda, aqui do lado, aqui, ó, e a reta. Então, se vocês quiserem colar, né, vocês podem marcar aqui, ó, certo? Faz Ctrl+C, Ctrl+V e passa lá para o texto. Né? Então, esse é um recurso interessante da gente visualizar graficamente a aproximação linear local. Então, se eu destacar aqui o ponto 1, que como eu falei ali, ó, esse é o ponto em que a reta tangente, que é representada pelo 0,5x menos 1 mais 1, né, ela toca ali o gráfico da raiz quadrada de x. Tá? É bem bacana esse recurso aqui do gráfico do site da Wolfram. Agora, como eu disse, se eu pegar um ponto, digamos o 20, né, o 20 é um ponto que está muito afastado do ponto 1. Então, se eu substituir o 20 ali, a raiz quadrada de 20 daria 1 mais 1 meio vezes 20 menos 1, né? Fazendo a conta, a raiz quadrada de 20 é aproximadamente 10,5 por esse cálculo, que é uma aproximação muito ruim. Evidentemente, a raiz quadrada de 20 é um número muito menor do que 10,5. Né? Ou seja, este ponto é um ponto que está muito afastado do ponto x0, então não é conveniente eu usar esta aproximação para calcular a raiz quadrada de 20. Né? Se eu pegar uma aproximação de um ponto aqui, ó, bem pertinho de 1, o resultado tende a ser um resultado aceitável. Né? Eu vou cometer um erro pequeno. À medida que o ponto vai se afastando, no caso o 20 está lá longe, né? A curva, ó, a tendência é a curva se afastar da reta tangente, então, para este ponto, o ponto x igual a 20, o erro é bastante grande, não é conveniente a utilização dessa aproximação. Poderia, por exemplo, fazer uma aproximação substituindo, refazendo esse cálculo, tomando o ponto x0 igual a 16. Né? Aí seria, a tendência seria um valor bem melhor. Bom, um segundo exemplo, que é bastante importante aqui, ó, que aparece no livro, que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, isso aqui, esse exemplo está desenvolvido aqui no livro também. E o segundo exemplo que aparece aqui no livro, que eu vou fazer lá para a gente ver o desenvolvimento, pede para encontrar, ó, tá aqui até o gráfico, deixa eu comentar aqui, ó, tá vendo? Ó? É o mesmo gráfico, né? Só que destacado de uma forma diferente aqui a equação da reta tangente, né? Tá ali, ó, mostrando o ponto de tangência,
e aqui o gráfico da raiz quadrada de x. Então lá está o resultado lá, o autor diz ali, a raiz quadrada de 1 é aproximadamente 1,048 na calculadora. Então, pessoal, no exemplo 2, o autor pede para calcular a aproximação linear local da função raiz quadrada do seno de x no ponto x0 igual a 0. E pede para calcular a aproximação, usar a aproximação linear local obtida no item A para aproximar o seno de 2 graus. Então, observar que está escrito aqui explicitamente, né, que é para calcular o seno de 2 graus. Só que quando a gente faz o cálculo com derivadas e usamos as fórmulas de derivação vistas lá no cálculo 1, né, especialmente para as funções trigonométricas, a gente deve lembrar que os cálculos são feitos com elementos definidos em radianos, tá? Então, quando a gente fizer dessas fórmulas, a gente vai ter que passar esses 2 graus aqui para o modo radiano antes de usar as fórmulas. Muito bem. Então, vou voltar aqui para o meu texto, aqui, que depois eu vou divulgar lá com o texto de apoio. Então, nós temos, que é conhecido lá, né? A primeira coisa que eu destaco é a função é seno de x. Qual é a fórmula da derivada da função seno de x? É a função cosseno. Tá? Então, lembrando, né, isso aqui é um resultado conhecido lá do cálculo 1. Né? E nestas fórmulas, tanto no cálculo da função seno, como no cálculo da derivada, que é a f' de x, que é a função cosseno, o x deve ser calculado em radianos. Tá? Então, qualquer que seja o instrumento de cálculo que vocês usem, né, vocês devem observar primeiro. Se for uma calculadora, vocês têm que olhar lá qual é a configuração, se ela estiver no modo radianos, aí vocês podem usar diretamente. Muito bem. Então, voltando aqui, vou recuperar ali as informações. Ó. O ponto x0, é 0. Ó, então, eu vou substituir lá. F de 0 vai dar seno de 0, que é 0. E a derivada calculada no 0 é cosseno de 0, que é igual a 1. Né? Então, eu vou fazer uso da fórmula que define a aproximação linear local. Ó. Esta aqui é a fórmula. Então, eu oriento sempre que, no uso da fórmula, vocês escrevam a fórmula genérica antes. Por quê? Porque aí a gente começa a se familiarizar com a notação e observar que existe uma diferença, né, nessa notação em relação à variável que é representada pela letra x. Então, aqui aparece do lado esquerdo do símbolo do aproximadamente igual a lei f de x, que é uma função genérica. Né? F de x0 vai ser um número, o valor da função calculado no ponto x0. F' de x0 também vai ser um número, a derivada dessa função calculada no ponto x0. E aqui dentro do parênteses tu vai ter uma variável representada pela letra x e um número representado pelo ponto x0. Então, né, como nós temos neste exemplo, a lei da função é seno de x. Então, eu vou substituir aqui do lado esquerdo, o símbolo da aproximação, eu vou substituir a função por seno de x. Aqui vai ficar a função no ponto x0, seno de x0, mais a derivada, que é o cosseno calculado no ponto x0, vezes x menos x0. Aqui eu não escrevo vezes, né, porque fica subentendido que é uma multiplicação. Quando for necessário, a gente vai escrever. Então, eu vou agora substituir, né, o dado do problema, que é o valor de x0, que é igual a 0. Então, vai ficar seno de x igual a seno de 0, mais o cosseno de 0 vezes x menos 0. Seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, fazendo as contas aqui, eu concluo que o seno de x é aproximadamente igual a x, se o x estiver numa vizinhança do ponto x0 igual a 0. Essa notação aqui, ó, significa x pertence à vizinhança do ponto x0 igual a 0. É uma forma matemática de dizer, ó,
de novo, é uma forma de dizer que a aproximação é válida localmente, certo? Se eu tiver pontos bem pertinhos quanto mais próximo estiver o ponto X do ponto zero, melhor será a qualidade dessa aproximação. E vice-versa. Quanto mais afastado o X estiver do ponto zero, pior será o resultado desta aproximação. Então, quer ver? Nós vamos olhar aqui uma aplicação desse resultado no cálculo do seno de 2 graus. Né? Então, observar que quando a gente calcula esta aproximação, o 2 graus tem que ser convertido em radianos através de uma regra de 3 direta. Como é que eu aplico essa regra de 3 direta? Usando um resultado conhecido que diz que π radianos corresponde a 180 graus. Então eu faço uso dessa regra de 3 aqui. Ó. Monto aqui a regra. Regra de 3 direta. 180 graus corresponde a π radianos. Quanto é que é o π, professor? Pega lá no site da Wolfram. Vamos ver quanto é que é o valor de π, ou pega na calculadora. Vamos ver se ele vai escrever para nós aqui. Π. Tá aqui, ó. Se vocês quiserem saber o valor de π, não lembro, tá aqui, ó, 3.141592, etc. Tá? Então aqui é uma quantidade muito grande de dígitos. Evidentemente a gente não vai trabalhar com um número com uma quantidade imensa de dígitos. 4, 5 dígitos para nós é bom, já é suficiente. Então 3.141592, por exemplo. Né? Muito bem. Então, eu pego e faço uma regra de 3 direta. Né? 2 vezes π igual a x vezes 180, então o x será 2 dividido por 180 vezes π, 2 sobre 180 dá π sobre 90, pego o valor de π, que é aquele 3.141592, e divido por 90. Né? Ó, vamos botar aqui, π dividido por 90. Então, lá, 0.0349065. 00349. Agora está em radianos. Então, como o seno de x, voltando ali, o seno de x é aproximadamente igual a x, né? Então basta substituir aqui, o seno de 0,0349 é aproximadamente igual a 0,0349. Vamos ver quanto é que dá na calculadora. Quem tem a calculadora aí pode fazer o teste, né? Não esquece, tem que estar em radianos. Seno. Vamos calcular aqui. Seno de 0,0349. Vamos botar lá no site da Wolfram. Botar aqui, no site tem que escrever SIN, abre parênteses, π sobre 90. Né? Olha lá, 0.03489. Olha só, quase igual. 0,03489. Vamos copiar ali mais umas casas ali. 0034899. Né? Então vocês vejam que a diferença desses valores, ele é muito pequena. Né? Então por isso que esta aproximação, ela vale se o x for pequenininho. Agora se vocês pegam, por exemplo, vamos tomar um exemplo agora, se escolhermos distante de 0, né, a aproximação será ruim. Né? Por exemplo, vamos supor que eu escolha lá x igual a 10. Né? Então eu terei
Vamos supor que eu escolha x igual a 10. X igual a 10 é um número muito longe do zero, tá? Para esse cálculo aqui. Então, nós estamos falando de 10 radianos. Tá? Se eu pegar o seno de 10, vai dar aproximadamente 10. Vou copiar aqui o símbolo. Aproximadamente 10. Tá? Agora, mas seno de 10 é muito distante disso. Né? Quanto é que dá o seno de 10 na calculadora? Vamos fazer aqui. Seno de 10 radianos. Ó. Seno de 10. Ele assumiu que é 10 graus aqui, mas é seno de 10. Vamos pegar aqui. Seno de 10 radianos. Vamos usar radianos aqui, ó. Seno de 10 é menos 0,54. Vou botar aqui. Opa. Vamos copiar aqui, que daí ele vai ficar no modo mais bonitinho aqui. Então, vocês vejam que, se vocês pegam na calculadora o seno de 10, né, considerando que o x é 10 radianos, o resultado é menos 0,54, enquanto lá na aproximação linear local dá 10. Então, por que acontece isso, né, pessoal? Porque, vejam, essa aproximação, ó, ela está dizendo que o seno de x é quase a mesma coisa que o x. Então, eu vou olhar aqui no gráfico. Ó. Vou pedir para fazer o gráfico. No mesmo desenho, né, do seno de x, que é sin, parênteses x, e x. Vou botar o x aqui de menos 3 até 3. Opa, menos 3, ponto 3. Ok, faltou o in aqui. Vamos ver se ele faz só um. Vamos tentar um gráfico de cada vez, então. Tá. Ó, tá vendo? Agora vamos tentar botar o gráfico do próprio x aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos botar dentro de uma chave para separar. Às vezes isso acontece, já vi outras vezes, pessoal, ele se atrapalha quando eu quero fazer os dois gráficos de uma vez só. Às vezes acontece isso. Vamos ver se está no livro, tá bonitinho. Ó, aqui no livro está bonitinho, ó, tá vendo? O gráfico representativo da curva, seno de x, que é em azul, e a reta y igual a x. Tá? Então, vocês vejam que aqui na vizinhança do ponto x0, que é o ponto 0, a reta é uma reta que coincide com a curva. Mas à medida que o ponto você vai se afastando do zero, se eu caminhar aqui para a direita, ó, a reta vai lá para cima e a curva fica oscilando, né, entre menos 1 e 1. Então, quanto mais afastado de zero estiver o ponto, maior vai ser o erro. Né? Essa é a ideia de que o erro seja tanto menor quanto mais próximo do ponto de tangência for escolhido o valor de x. Então, está aqui, né, o exercício resolvido. Muito bem. Então, agora vamos fazer uma atividade diferente aqui, pessoal. Ó, deixa eu compartilhar aqui, ó. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma interrupção.
Ah, desculpe ali, eu não tinha visto as perguntas no chat, pessoal. Já resolveram ali? Tá. Então, aqui que nós temos, né, pessoal? A função é na x, nós sabemos que então que a derivada também é na x. Né? Então, o que nós vamos calcular? A função no ponto zero, já que o x0 é zero. Então, vai ficar e na zero, que a gente sabe que é igual a 1. Né? E a derivada, vamos botar aqui mais para a direita. E a derivada, vamos calcular também no ponto zero. A derivada no ponto zero vai ficar e elevado a zero, que é igual a 1. Né? Então, opa, isso aqui acontece aqui com o Word aqui. Vou botar assim, ó. Eu vou deletar isso aqui. Então, o que nós temos? Temos que pegar lá, vamos pegar a fórmula, né? Para a gente se familiarizar com ela. Aí a fórmula. Tá aqui. Vamos lá. O que eu tenho? Ó, quanto é que é a função neste exemplo? E na x. Então, eu vou copiar aqui o e na x. Ó, e na x. O símbolo do aproximadamente igual. E elevado a zero. Então, vai ficar e elevado a zero. Vamos botar aqui f. Vamos botar assim, ó. Vamos fazer passo a passo aqui. F de zero mais a derivada no zero vezes x menos zero, né? Ó, vamos botar aqui passo a passo. O nosso ponto é o ponto zero. Então, agora eu vou pegar e vou substituir nesta aproximação, né, os valores calculados ali. A f de zero é a exponencial no zero, que é 1. Então, vou botar aqui o 1 e aqui 1. 1 vezes x é o próprio x. Né? Então, chego à conclusão que e na x vai dar aproximadamente a mesma coisa que 1 mais x. Então, essa é a aproximação linear local que vale para esta função. Né? E na x é quase a mesma coisa que 1 mais x, desde que, ó, se o x estiver onde, vamos botar aqui do ladinho, ó, para a gente sempre lembrar disso, né? X estiver aonde pertence a uma vizinhança V0, né? Certo? Quer ver, ó? Vamos fazer o gráfico lá. Vamos lá no site da Wolfram. Ó, já lá. Ó, vamos botar aqui, ó. Vamos tentar fazer o gráfico da exponencial. Então, escreve plot, esp, parênteses, x, fecha o parênteses, tá? E na x, no site da Wolfram, é interpretado como esp de x. Então, quando a gente escreve isso, ele vai fazer o cálculo como se fosse o e na x, né? E nas calculadoras tem uma teclinha, geralmente que é o símbolo do próprio e, né? Com o x ali no expoente, tá? Mas aqui no site da Wolfram é esp de x, porque essa é uma tradição nos livros de língua inglesa e também nos softwares que fazem cálculos. Se vocês for usarem o Octave, o MATLAB, é tudo esp de x. Né? Então, tá ali o gráfico. Vamos fazer primeiro o gráfico só do esp de x.
Não sei por que ele está... Vou botar aqui. É o colchete ali mesmo, né? Tá? Não sei. Abre o colchete e fecha o colchete, tá? Vamos ver agora se eu consigo fazer o gráfico dos dois, né, do ESP de X e do 1 mais X. Vamos ver se ele vai fazer. Mas ele se enrola aqui, tá? Às vezes dá problema, ele não consegue fazer... agora conseguiu, ó. Tá vendo, ó? Então aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar isso aqui e vamos passar lá pro... Conseguiram captar ali, pessoal, ó. Plot, aí parênteses, ESP, parênteses X, fechou parênteses, vírgula, 1 mais X. Então ele entende que são duas funções num gráfico só. A gente pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui daquela área ali, ó. A gente pode passar aqui pro nosso texto, ó. Eu posso até deletar esse comandinho aqui, ó. Aí eu vou melhorando ali a apresentação, ó. Posso aumentar aqui o tamanho da imagem. Deixa eu passar aqui para um lado só. Ó. Então tá aqui, né, ó, essa aproximação, ela representa, então, a curva em azul é a curva representativa da função exponencial, e essa reta aqui é a função 1 mais x, ó, que é tangente, né? A curva e na x ali no ponto em que o x0 é igual a zero, vocês viram que a reta encosta ali na curva, né? E é uma aproximação que é bem clara aqui. Se eu pegar um pontinho bem pertinho de zero, a gente vê que a reta e a curva vão dar quase a mesma coisa, né? À medida que o ponto vai se afastando do zero aqui no x, para a direita ou para a esquerda, tanto faz, vocês vejam que a reta começa a se distanciar aqui, ó, da curva. Então, se eu pegar, por exemplo, o x igual a 2, vai dar uma baita diferença, né, entre a reta e a curva. Se eu pegar o x igual a menos 3, aqui também, ó, né, entre a reta e a curva vai ter uma diferença bem grande. Né, e quanto mais afastado eu pegar o ponto aqui do ponto de tangência, maior vai ser o erro. E vice-versa. Se tiver um ponto bem próximo, como eu disse ali, ó, se o x estiver numa vizinhança do ponto zero, né, a aproximação feita com esta reta aqui, ó, né, representada pela equação destacada na tela 1 mais x, ela vai dar uma boa aproximação da exponencial se eu pegar um pontinho bem perto de zero aqui, né? Quanto mais perto, melhor. Quer ver, ó? Deixa eu pegar um exercício aqui que eu peço ali, ó, e na 0,1, já vou fazer aqui, ó, tá? E na 0,1, opa, deixa eu ver aqui. A gente deriva primeiro a função. A derivada da função é e na x. Quando eu calculo, não é a derivada de f de zero, é a derivada da função f de x. A derivada da função f de x é f' de x, que é e na x. Quando eu calculo no ponto zero, vai dar e na zero. Tá? Essa notação aqui, ó, f' de zero, não significa pegar a f de zero e derivar. Significa calcular a derivada primeiro, que é f' de x, e depois substituir o x por zero. Tá? Por isso que a derivada do ponto zero é 1. Então aqui, ó, por exemplo, se eu usar, né, vejam, se eu usar, por exemplo, o x igual a 0,1, né, nessa aproximação, uma aplicação aqui, ó, como eu peço para calcular depois, e na 0,1, vou pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui, vamos botar aqui o x igual a 0,1, se o x for 0,1, que é bem pertinho de zero, digamos assim, né, então quanto é que vai dar ali, ó, e na 0,1, olha só, e na 0,1,
é aproximadamente 1 mais 0,1, ou seja, e na 0,1 vai dar 1,1, aproximadamente, né? Ó, vou copiar aqui, e na 0,1, fazendo a conta, e na 0,1 vai dar em torno de 1,1. Se vocês pegam, vamos calcular aqui no site da Wolfram, aqui, vamos voltar aqui. ESP de 0,1, né? Tem que botar 0,1. Ó, 1,1051. É praticamente o resultado que a gente encontra aqui, ó. Em vez de dar 1,1, como deu aqui, ó. Isso que eu botei aproximadamente igual, né? Certo? Existe uma diferença lá na terceira casa decimal, ó. Então, a aproximação que dá um bom resultado, porque esse 0,1 é um pontinho bem perto de zero, então a gente vê que a reta e a curva ali dão praticamente o mesmo resultado. Perfeito? E o segundo exercício que eu sugeri ali para vocês é a função x elevado a 4, né? Calcular uma aproximação linear aqui na vizinhança do ponto x0 igual a 1. Então, o que nós temos, né? A função é essa aqui. Quanto é que é a derivada? A gente viu ali que a derivada, vou escrever aqui direitinho, ó. A derivada vai ficar 4 vezes x ao cubo. Tá? O ponto x0 é 1. Então, a gente vai calcular a função no ponto 1, vai substituir aqui, né? Ó, f de 1, opa, f de 1 é 1 no lugar do x, 1 elevado na 4 é 1. Né? Quanto é que é a derivada do ponto 1? É o valor desta expressão aqui, quando eu substituo x por 1. Né? Então vai ficar 4 vezes 1 ao cubo, vou botar o símbolo da multiplicação, eu tenho que calcular a potência primeiro, mas 1 ao cubo é 1 vezes 4, vai dar 4. Né? Então eu tenho, vou botar aqui na outra linha assim, ó. A função é 1 e a derivada é 1. Vou botar, ajeitar aqui. Então, eu vou substituir lá na fórmula que representa a aproximação linear. Eu vou pegar aqui a fórmula. Então, vamos lá. Quanto é que é a f de x nesse caso? É x elevado a 4. Né? Então, aqui do lado esquerdo, eu vou escrever x elevado a 4. X elevado a 4. Quanto é que é a f de 1? Vou botar aqui 1 primeiro. F' de 1 vezes x menos 1. Né? Então, agora eu vou copiar aqui a fórmula e vou substituir os valores que eu já calculei, desculpe. Né? Então, quanto é que vale a f de 1? Nós vimos ali que é 1. Né? A derivada é 4. Ó. Então, esta é a equação que representa a aproximação. Né? Eu posso até simplificar isso aqui, tá certo? Porque se eu multiplicar ali, ó, vai ficar 4 vezes x menos 4, né? Ou seja, isso aqui vai dar 4x menos 3. Né? Então, é isso que eu obtenho como aproximação linear local no ponto 1 para a função f de x igual a x elevado a 4. Então, por exemplo, se eu quiser calcular, como eu mostrei aqui, ó, quero calcular 0,98 elevado a 4. Né? Então, vou botar uma aplicação aqui, ó, aplicação. Se eu pegar 0,98 e botar aqui, 0,98. Então, aqui no
lugar do x, vou botar o 0,98. Opa. É aproximadamente 4 vezes 0,98, né, no lugar do x, menos 3. Quanto é que dá isso? Vamos pegar uma calculadora aqui. Vamos fazer no site da Wolfram ali. 4 vezes 0,98 menos 3. 4 vezes 0,98 menos 3 dá 0,92. Então, esse número é aproximadamente 0,92. Se eu pegar uma calculadora e fizer 0,98 elevado a 4, olha só. Se eu fizer na calculadora, vamos ir lá no site da Wolfram. É melhor para vocês verem. 0,98, não esquece que é ponto, né? Elevado a 4. Bota o chapéuzinho em 4. Olha só, 0,922. Então vejam que a diferença, olha só, usando a aproximação linear local, deu 0,92. E na calculadora, o 0,98 elevado a 4 dá 0,922. E qual é a quarta casa lá? É 36 depois, né? Então a quarta casa é 3. Então vocês vejam que a diferença é bem pequenininha. É uma terceira casa decimal. Então isso é uma boa aplicação, né? Porque esse ponto está perto de 1, certo? Se vocês quiserem ver o gráfico aqui, ó, do x na 4 e 4x menos 3, vamos tentar fazer no site da para encerrar. Plot, abre parênteses, x, chapeuzinho 4, 4x menos 3, fecha aqui o parênteses, x no intervalo de, sei lá, vou botar aqui de menos 2 até 2, ver se ele vai conseguir fazer. Ó, tá vendo aqui, ó? Então tá aqui, ó. Faz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Passar para cá. Aqui, ó, nosso gráfico que representa bem claramente, ó, nesse ponto que é o ponto 1, a reta e a curva, ó, a curva em azul é o x elevado a 4 e a reta 4x menos 3. Estão vendo que ali a aproximação é muito boa, né? Se eu pegar um ponto mais afastado, por exemplo, aqui, ó, menos 2, olha só a diferença, ó, não vai dar um bom resultado, porque o menos 2 está muito longe do ponto 1, né? Certo? Então é isso aí. Então, para encerrar, né, pessoal, lembro que lá no nosso plano de ensino, ó, então, ó, esse assunto que a gente viu na aula de hoje, né, página 217, exercícios 5 e 6, etc., vocês já podem iniciar a fazer, né, como forma de trabalhar estes conceitos, né, de cálculos aproximados, fazer o gráfico, tudo isso vocês podem resolver com o auxílio do site da Wolfram, tá? Então eu acho que é uma boa vocês fazerem a utilização desse tipo de procedimento, tá? Muito bem, pessoal.